tarde. Olá, boas, Joel. Tudo bem? Está tudo? E Como é que contigo? estamos? Está tudo bem. Cheio de trabalho agora. Pois, agora Volta, boa vida. Tem isolamento, mano. Tem isolamento. Mas pronto, faz parte. Faz parte. Também é importante trabalhar, não? é Faz, importante e já fazia falta, já tinha saudades. fazer. Fogo. Quem me ouvir a dizer assim, este gajo é maluco, estás a dizer que já tinha saudades de trabalhar? Já, Mas é verdade. sim. Não, Ora porque bem, assim, eu estou muito tempo em casa também, já me estava a bater mal da cabeça. uma pessoa começa a ficar um bocadinho depressiva sem querer. Exatamente. Ora, Bem, onde é que vamos? hoje falemos de NFC Sul, A última. que é a última que nos falta aqui da divisão. Onde iremos abordar as equipas de New Orleans Saints, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. Muito bem. Só uma pequena coisa. Nós não temos feito tantos vídeos porque temos de trabalhar, não é? E às vezes a Exatamente. predisposição para isto também já não é mesma quando estávamos confinados e como compreenderão. Obviamente vamos continuar a fazer vídeos, a escrever artigos e por aí fora, mas não poderá ser na mesma proporção nem com a mesma intensidade que fazíamos antes. Prontos, Não será tão afluente. exatamente. Vamos então fazer a análise. Comecemos pelos quem foram os campeões do ano passado. Quem é que foram? Não sei. Então, das equipas. Os New Orleans Saints foram os campeões. E então os Saints, no seu draft, tinham poucas escolhas, só tinham 4 escolhas, por isso também é rápida a análise que fazemos aos New Orleans Saints. Tinham uma escolha na primeira ronda, no número 25. Havia muita gente que pensaria que poderiam ir buscar um wide receiver, mas eles já têm um bom quadro de wide receivers. Poderiam buscar o Tyrants também não, um jogador para a linha ofensiva também não era pior. E acabaram por cair nessa tendência e foram buscar alguém que pode jogar a guarda, mas a sua grande referência como center, que foi o César Ruiz, da Universidade de Michigan. É discutível, tão cedo escolher um guarda ou um center num draft, porque não é uma posição fundamental. Todas as posições são importantes, mas não é daquelas que sejam nucleares para o bom funcionamento de uma equipa. Mas, como eu digo, esta equipa estava muito bem apetrechada, quer ofensiva, quer defensivamente. Nós, no nosso draft, tínhamos posto eles irem buscar o Jordan Love, que acabou por usar essa estratégia à equipa dos Green Bay Packers. Mas pronto, é uma escolha. É um jogador que eu conheço bem da Universidade de Michigan. É um ótimo center, vai ser titular desde o primeiro dia, isso aí não há grandes dúvidas. Mas pronto. Depois eles não tinham escolha na segunda ronda e só tiveram na terceira 2 e foram buscar 2 jogadores que estavam muito bem cotados neste draft. O Zach Baun, um linebacker da Universidade de Wisconsin. Este Zach Baun saiu muito tarde porque ele teve uns problemas com drogas e esteroides e por aí fora, e isso acabou por o prejudicar bastante no draft. E ele, na minha ótica, ou sairia no fim da primeira ou no início da segunda, e saiu na terceira ronda, na escolha número 74. Este linebacker de Wisconsin. E depois, também na terceira ronda, foram buscar outro jogador, que foi o Adam Trautman, um tight end da Universidade de Dayton. E, para mim, este era um dos 3 melhores tight ends que estavam neste draft, juntamente com o Kmet de Notre Dame. Para mim, acho que, apesar de Dayton ser uma universidade secundária, ou seja, da segunda divisão, não ser uma universidade de ponta, acho que este Trautmann é um jogador diferenciado e parece-me que vai compor já um corpo de tight end já muito forte com o Josh Hill e também com o Jared Cook. Este Adam Trautmann vai ser também um bom alvo para já este temível ataque em passe da equipa dos Saints. E depois, por fim, na última escolha, foram buscar o Tommy Stevens, de Mississippi State, que é um quarterback. Acabaram por ir buscar um quarterback. E será interessante saber porque foram buscar este Tommy Stevens e muito provavelmente ele vai ser cortado
porque o James Easton, que era quarterback titular na época passada dos Tampa Bay Buccaneers, lesionou-se, ou melhor dizendo, fez uma época péssima, não renovou pelos Buccaneers que foram buscar o nosso amigo Tom Brady, e como tal foram buscá-lo por um salário, que é um salário irrisório para um quarterback suplente, que é sempre na ordem dos 7, 8 milhões ano, até menos, 5, 6 milhões de anos já se consegue um bom quarterback suplente, e ele foi para lá receber só 1 milhão e 100 mil, que é obviamente um contrato muito, muito barato, e que acho que foi uma boa mexida. Este será um bocadinho o Teddy Badwater 2.0 dos Saints, e será também uma aprendizagem para este James Easton, e também para eles verem se não estará aqui, talvez o sucessor de Drew Brees. Eu sou daqueles que não sou muito crítico do James Easton, e por isso acho que merece esta segunda oportunidade, e quem sabe se não encontra aqui a felicidade, encontra aqui um enquadramento com um treinador que é muito bom do ponto de vista ofensivo, que é o Sean Payton. O Pete Carmichael também é um bom coordenador ofensivo, apesar de ser um bocadinho como a rainha de Inglaterra, já que é o Sean Payton que chama as jogadas, mas isso, depois de um dia vamos falar sobre isso. Tem também um bom treinador de quarterbacks, que é o Joe Lombardi. Por isso será muito, muito interessante percebermos como é que esta equipa vai também funcionar ofensivamente. Para terminar, só os pontos, como eu digo, esta equipa não precisava nem de jogadores nem para a defesa nem para o ataque. Dizer que saiu o Von Bell, foram buscar o Jenkins a Filadélfia. Este Jenkins já não é o jogador que era. Eu estive a ver agora o All Nottingham da Amazon da época passada dos Eagles, e notava-se que este Jenkins já não é o safety que era. Por isso é uma equipa que concilia bem alguma juventude também com alguma veterania. Vamos ver como é que este equilíbrio se encontra, e é mais um ano, e acho que este talvez seja o último ano para o all-in do Drew Brees. O jogo que ele renovou por 2 temporadas, mas se este ano não conseguir, começa a ficar muito difícil, até porque o Drew Brees já tem 41 anos, por isso é o ano do tudo ou nada para os Saints e também para Drew Brees. A seguir... Muito bem. A seguir temos os Atlanta Falcons. Os Falcons... os Falcons fizeram, no meu ponto de vista, um draft muito aquém. Primeiro foram buscar o Edgy Terrell na 16ª escolha, acho que foi muito cedo. Eu tinha como um dos meus corners a ser também na primeira ronda, mas eu acho que esta equipa tinha outro tipo de necessidades. Tinha, por exemplo, necessidade de um tackle, de um defensive tackle, que depois foram buscar um jogador para essa linha defensiva na segunda escolha, com o Marlon Davidson, da Universidade de Auburn, e até tiveram sorte, porque encontrar este Davidson na 47ª escolha também não foi mau. E depois, na terceira escolha, e para analisar estas primeiras, foram buscar um center, que também era necessário, e apesar de ter ido buscá-lo muito cedo, na escolha 78, foi um fenómeno estranho, centers e guards a sair muito cedo nos drafts, o que não é muito comum, nem é muito normal, porque são sempre jogadores que saem sempre a partir da 4ª ronda. Mas há bocado falei do César Ruiz, agora falo deste Matt Hennessy, da Universidade de Temple, um center. Ou seja, são escolhas que às vezes não se compreendem. Depois da 4ª ronda foram buscar um linebacker, foram buscar o Michael Walker de Fresno State, foram buscar um safety, o Jalen Haskins da Universidade da Califórnia, e depois foram buscar um punter na 7ª rodada, o Sterling Ofrichter da Universidade de Syracuse. No deve e no haver, há aqui algumas questões que para mim não acho que foi um draft por ir além, porque acho que, por exemplo, podiam ter ido buscar um pass rusher na primeira escolha, que talvez se calhar irão dar mais agressividade a esta defesa dos Falcons, porque queiramos quer não, apesar deles terem se mexido bem na off-season, já que foram buscar o Dante Flower aos Los Angeles Rams, a equipa precisava talvez de mais energia, de mais força, mas pronto, não é um mau draft, é um draft regular menos da equipa dos Falcons. Para mim, há aqui algumas questões que são importantes. Acho que os Falcons estão mais fortes, principalmente com a free agency. Foram buscar também o Todd Gurley.
que também veio dos Los Angeles Rams. Depois também foram buscar o Hayden Hurst, e apesar de terem perdido o Hooper para os Browns, e aí no deve no haver ficam a perder, mantêm acima de tudo, e acho que é importante também mantêm o Julio Jones. Foram buscar o Treadwell, que foi um fiasco como other receiver de primeira ronda nos teus Minnesota Vikings. Julgo que só tem um touchdown na carreira dele, já agora, vamos ver. Porque foi um jogador que foi escolhido na primeira ronda em 2016. Tem 2 touchdowns na carreira, não está mal. Estou a gozar. Quase. É péssimo. Mas, como eu dizia, não te assustes. Nós percebemos. Há aqui 2 fatores importantes. Atenção, não tenho Covid. Mas eu já fiz o teste e não tenho, está bem? Por outras questões profissionais. Dizer que esta equipa, como eu repito, com a Free Agency e com o draft ficou mais forte, ponto número 1. Ponto número 2, é muito difícil fazer pior que a época passada e tem que fazer muito melhor que a época passada. Eles tiveram o início da época no ano passado horrível, e eu já falei disso quando fizemos a análise da Free Agency dos Falcons. Foi horrível mesmo a primeira parte. Depois a equipa melhorou, e essa melhoria, no meu ponto de vista, mostrou uma coisa que acho que também é importante, e aqui é um fator positivo. Para além de estarem mais fortes, destacar este fator positivo, que é: há uma química grande entre Dan Quinn, que é o treinador, e os jogadores. Isso nota-se, que os jogadores não quiseram que o treinador fosse despedido. Porque houve tantas ameaças no ano passado que o Dan Quinn ia ser perdido, e a equipa aí começou quase que a jogar pelo treinador, a jogar pelo lugar do treinador, e isto nota-se o quê? Que há química entre o treinador e os jogadores. Isso é uma coisa que é muito difícil no futebol, tão bem pago, melhor dizendo, num desporto tão bem pago, onde muitas vezes os jogadores têm assim a mania que são divas e se acomodam muito, mas estes jogadores, porque com certeza Dan Quinn não é um mau treinador e reconhecem-lhe a autoridade, com certeza também amizade e algum reconhecimento, e não quiseram também complicar a vida ao Dan Quinn. E isso acho que é um fator positivo. Mas há aqui outra coisa que eu já falei em relação a outras equipas. Falei em relação aos Rams, e hoje vou falar de 2 equipas, que é o chamado trauma pós-Super Bowl, quando não ganhas. Esta equipa eu acho que ainda está um bocadinho neste trauma Super Bowl, e talvez fosse necessário fazer aqui alguma mudança se este ano não correr bem as coisas. A começar no treinador, se calhar Matt Ryan, o próprio Matt Ryan, que é um grande quarterback, eu sou fã dele, mas começo a achar que está demasiadamente acomodado e que se calhar fazia-lhe bem novos ares, novos desafios. E por isso os Falcons, obviamente os Saints são os grandes favoritos, os Falcons, pela qualidade, pelo plantel que têm, obviamente que têm uma palavra a dizer muito grande no meu ponto de vista em irem aos playoffs. E se Julio Jones, Matt Ryan, se tudo isto vier ao de cima, com certeza que vão fazer uma grande temporada. E também não posso me esquecer de um miúdo que eles lá têm, que é o Calvin Ridley, que foi escolhido no ano passado como primeira escolha, um wide receiver muito bom. Ou seja, tem aqui muitas boas armas ofensivas, defensivas, como eu disse. Até mesmo com a entrada do Terrell vai ajudar muito a secundária. Por isso estes Falcons podem fazer uma boa temporada. Muito bem. Passemos então aos Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay, que é a equipa da moda. É verdade. É a equipa da moda. Vamos aqui ver. Assim, eu estive a analisar o draft dos Tampa Bay Buccaneers, e foi uma equipa que obviamente demorei mais tempo a fazer a análise, porque pronto, já é a equipa que toda a gente fala, e notei aqui uma coisa: as primeiras 2 escolhas foram 2 escolhas muito boas. O Irvs, que saiu na 13ª escolha, depois daquela borrada que fez os Jets em buscar o Beckham, eles aproveitaram para ficar com o Irvs, e bem, na minha opinião, porque ficaram com um bom tackle, um tackle pronto para ajudar e para proteger o Tom Brady. Eu disse-te, não basta teres um quarterback top, também precisas de ter alguém que guarde o teu quarterback, e este Irvs é sem dúvida um bom elemento para isso. Depois foram buscar também o Anton Infield Jr., que é filho de um ex-jogador da NFL, que jogou nos teus Vikings, também do mesmo nome, Antonio Haynesfield, só que este veio para os Buccaneers, é um safety da Universidade de Minnesota, um bom safety, um bom reforço, para um setor que estava debilitado na equipa, e acho que aqui foram cirúrgicos nestas 2 primeiras escolhas. Depois também precisariam de um running back, e esta escolha do running back, do Kichau Vaughan, da Universidade de Vanderbilt, sim, ele joga na SEC, e eu acompanho, a SEC é a mesma divisão do Ole Miss,
vi alguns jogos de Vanderbilt e eu nunca achei ele grande jogador. Não me perguntes porquê. Houve algumas jogadas e eu não gosto nisso dos running backs nem de nenhum jogador. Por exemplo, os Baltimore Ravens, que é a minha equipa, tem um wide receiver que parece que tem medo de levar porrada, entre aspas. Não levar porrada, é sofrer bloqueios e tentar ganhar mais um metro e foge aos bloqueios e corre para a linha de fundo, que é o Hollywood Brown, que foi escolhido no ano passado na primeira ronda, e eu não gosto desse estilo de jogadores. E este Kevin Vaughn é um bocadinho deste género, e por isso não sou fã dele, digo aqui. Depois foram buscar na quinta ronda, porque eles não tiveram na quarta, o Tyler Johnson, que é um wide receiver também da Universidade de Minnesota, um bom wide receiver, para quem sai na quinta ronda, claro. Depois na sexta foram buscar o Khalil Davis, um defensive line da Universidade de Nebraska. E depois foram buscar na sétima ronda um linebacker, o Chapel Russell, também de Tampa, um linebacker, e o Raymond Calais, outro running back de Louisiana Lafayette. E aqui este Raymond Calais surpreendeu-me mais e eu gostei mais do Cashion Val. Isto tudo para depois dizer para mim quais são os grandes problemas que esta equipa tem. Apesar da matriz de jogo do Bruce Arians ser em jogo em passe, não ter ou não dar este fogo no jogo em corrida, e eu tive a analisar o conjunto de running backs que tem a equipa dos Tampa Bay, e não há aqui nenhum running back que me enche as medidas, muito pelo contrário. Estes dois rookies são rookies. Quem lá estava antes, o Ronald Jones, também só tem 7 touchdowns. O Dar Ogdwell tem 2 touchdowns. O TJ Logan, que foi escolhido no ano passado na quinta ronda, foi escolhido em 2017 na quinta ronda pelos Cardinals, ainda não tem nenhum touchdown, ou seja, é um corpo de running backs muito fraco mesmo. E perante isso, acho que era necessário ter apostado um bocadinho aqui, porque até mesmo para o jogo em passe, e isso acontecia muito no playbook ofensivo dos New England, por isso eu acho que isto é um menos que eu sublinharia aqui da equipa dos Buccaneers. Agora, como positivo, destacaria o efeito que obviamente Tom Brady tem, Gronkowski tem, obviamente que tem um corpo de recebedores com o Godwin, com o Evans, que é absolutamente excepcional. O próprio Grayson é um bom receiver, por isso acho que tem aqui um conjunto de grandes jogadores e que sem dúvida que vão ser uma ótima ajuda. Peço desculpa, é o Mitchell, não é nada o Grayson, como eu disse. Por isso é uma equipa que tem muitas opções, tem, por exemplo, tem 3 tight-ends de muita qualidade, o Gronkowski que veio, o O.J. Howard e também o próprio Antoine Auclair, espera aí, um segundo, o Cameron Brate, exatamente, ou seja, tem 3 tight-ends de enorme qualidade, bons receptores de jogo em corrida, tem uma defesa muito interessante, por isso há aqui condições para esta equipa chegar aos playoffs. É uma equipa equilibrada, e destacaria aqui mais 2 fatores negativos para equilibrar aqui a balança e pôr aqui um enorme ponto de interrogação nesta equipa dos Buccaneers, que é: será que o playbook de Bruce Arians, que é muito jogo em passe às vezes em profundidade, se o Tom Brady vai ter braço para isso? Eu já tinha levantado essa questão antes. É uma questão, a mim custa-me olhar para o típico das jogadas do Bruce Arians e ver o Tom Brady executá-las com qualidade e com perfeição, como fazia, por exemplo, o playbook dos New England, ou como, por exemplo, o Carson Palmer nos melhores tempos nos Arizona Cardinals, ou nos melhores tempos de Bruce Arians nos Colts, o próprio Peyton Manning fazia, ou seja, muitas dúvidas em cima se Tom Brady consegue pôr em prática o playbook dos Buccaneers. E por fim, há aqui outra questão que eu destacaria, que é esta equipa, que também já disse, esta equipa já não vai aos playoffs desde 2007, ou seja, há 13 anos. E uma cultura de vitória não se faz assim e tem-se. Ou seja, é uma coisa que se vai construindo, é uma cultura. E uma cultura exige tempo, exige caminho e progressividade. E não noto isso nesta equipa dos Buccaneers. Por isso,
como eu digo, um enorme ponto de interrogação. Se forem aos playoffs não me surpreende, mas se ficarem fora dos playoffs, atenção, a mim não me surpreende. Se calhar vai ser um escândalo para muita gente, mas para mim não será. Muito bem. Passamos então à última equipa da NFC Sul, que são os Carolina Panthers. É o seguinte, os Panthers, como é que eu vou dizer isto? Os Panthers fez uma coisa estranha, que é dos jogadores todos que draftou, e foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 7 jogadores que draftou, todos eles são defesas. Eu acho isto... Inexplicável. Não, inexplicável não é inexplicável, mas... Ok, a defesa tinha algumas limitações, mas... Como diz o outro, nem tenta o mar, nem tenta a terra. Mas, por exemplo, só para te falar das primeiras 4 escolhas, da primeira, na segunda ronda tinham 2, na terceira não tinha nenhuma e na quarta tinha uma, ou seja, os primeiros 4 nomes a seguir foram escolhas, no meu ponto de vista, muito assertivas. Derrick Brown, tackle do Auburn, saiu como nós tínhamos posto no nosso draft. E a Gross Matos, que nós tínhamos a pôr a sair na primeira ronda de Penn State, saiu para esta equipa dos Panthers no número 38. Depois, na escolha 64, numa troca com Seattle, da segunda ronda, escolheram Jeremy Chin, de Southern Illinois, um safety muito bom, dos melhores cotados deste draft. E eu gostei também desta escolha, porque também era uma necessidade, que era esta equipa aqui. E depois, na quarta escolha, ainda foram buscar outro jogador para a secundária, agora um corner, da Universidade de Notre Dame, que era um jogador muito interessante, que era o Toy Pride, que é um jogador muito interessante. Depois, no resto das escolhas, foram buscar na quinta ronda um safety, que foi o Kenny Robinson, da West Virginia. Foram buscar um defensive tackle, outro defensive tackle, neste caso, o Bravion Roy, da Baylor. E aqui Matt Rhule, que é o treinador dos Panthers, era antigamente treinador no college deste Baylor, e por isso foi um jogador que ele conhecia. E depois foram buscar, na sétima ronda, o Stanley Thomas Oliver, terceiro, um cornerback da Universidade de Flórida Internacional. Pronto, estas escolhas, como eu já disse, foram bizarras, porque foram todas jogadores para a defesa. Mas, por exemplo, na defesa esqueceram-se de linebackers. Eles perderam o Mike Hackley, um dos melhores linebackers que eu vi jogar na minha vida. Ele este ano não tem o Hackley lá no roster e não foram buscar nenhum linebacker, nem no free agency foram buscar assim alguém de grande nome. Isto é uma limitação. Depois... Podiam ter ido buscar, se calhar, jogadores para a linha defensiva, dava jeito, porque no ano passado, obviamente o Cam Newton não jogou muito, mas também não foi tanto a linha defensiva, mas o próprio Kelly Allen, quando jogou, não teve assim uma linha defensiva forte que o ajudasse. Mas pronto, são opções que tiveram. Quanto às perspectivas para a temporada dos Panthers, e para mim um draft neste aspecto não é negativo, mas também é um positivo, satisfaz baixo. Mas quanto aos desafios, no meu ponto de vista, há aqui algumas equações a ter em conta. Primeiro, o treinador, que vem do college, e ver como é que ele faz a transição para a NFL, que é totalmente diferente. Ponto número 1. Ponto número 2, também nos treinadores, o coordenador ofensivo, que era o coordenador ofensivo dos campeões do college, da LSU. Ele não era bem coordenador ofensivo, ele era coordenador de passe, que é o Joey Brady. De que forma é que esta equipa, e tendo como quarterback o Teddy Bridgewater, vai conseguir fazer um jogo em passe, que era a grande arma. Ele desenhava jogadas que para o college eram fantásticas, na NFL tem que ser um bocadinho mais elaboradas e mais trabalhadas. E aqui tenho algumas dúvidas, sinceramente digo isto. Gostaria que obviamente que tudo corresse bem ao Joey Brady, porque acho que ele fez um trabalho fantástico em LSU, mas a diferença do que é a NFL para aquilo que ele fazia no college é muito grande. Com um treinador também que vem do college, ou seja, e também um coordenador ofensivo que vem do college, ou seja, poderá haver aqui alguma inexperiência no front office da equipa técnica de Matt Rhule e dos próprios Panthers. Depois, outra questão é a dificuldade que eles têm desta divisão, ou seja, é muito difícil nesta divisão, até porque os Tampa Bay Buccaneers só pôs um enorme ponto de interrogação, mas no papel são superiores a estes Panthers. Os Falcons nem se fala,
Então os New Orleans Saints são de outra dimensão, comparando obviamente equipas e plantéis. E como tal, sobra chamas o coordenador ofensivo para jogo em passe e depois sobra de Christian McCaffrey, que é talvez o melhor running back atualmente na NFL. Por isso será aqui um jogo muito complicado. Eu gosto muito do McCaffrey porque é um running back, por exemplo, em relação a outros, que é muito... pouco eu vou explicar. Ele bloqueia, ele recebe passes, ele faz tudo, ele corre com a bola. Ele teve 1000 e tal jardas só na época passada, uma coisa brutal daquilo que ele conseguiu fazer. Talvez o único running back que eu acho que é assim interessante neste momento na NFL joga na tua equipa, que é o Dalvin Cook, que joga nos Vikings, mas para mim este é o meu quarterback de predileção. Para dizer que eles até têm um corpo de receptores interessante: Curtis Samuel, DJ Moore, Robbie Anderson, que veio dos Jets, o próprio Seth Roberts, que veio também dos Ravens. Olha, algumas opções para o jogo em passe. Por isso, vamos ver, mas como eu digo, acho que é tudo muito curto. E se, por exemplo, fizer uma época, sei lá, 9-6, 9-7, ou 8-8, ou até 10-6, ou até 11-5, as coisas talvez se consigam compor para que haja tempo, ou seja, este projeto possa crescer. Agora, se temos uma temporada de ganharem um jogo ou dois, e isso não me admirava nada, as coisas podem se complicar para o projeto, para o general manager, para o treinador, para o Teddy Bridgewater, para uma série de fatores que aqui acontecem. E também dizer que este Marty Warney, que é o general manager, muita gente também questiona as opções que ele faz. E este draft, como eu disse, foi visar só escolher os jogadores para a defesa. Por isso eu não tenho grande expectativa dos Panthers, até porque perdeu o Cam Newton, e convém também dizer, perdeu o Luke Kuechly, ou seja, perdeu aqui duas referências, e há aqui uma mudança muito grande de paradigma, onde a grande figura é Christian McCaffrey, mas é um running back e está se calhar um bocadinho isolado até no protagonismo e na qualidade. Muito bem. Finalizamos então a nossa análise às equipas desta divisão. E passemos agora aos memesitos da NFL. Nós hoje não temos nenhuma homenagem, como tivemos outra semana do Don Shula. Por isso hoje vamos 3 vídeos. Primeiro, é um vídeo que é uma recepção fenomenal, já foi partilhada nas redes sociais, se calhar já viram, mas vale a pena verem que ele recebe, faz a finta no defesa e depois vai apanhar à frente. Podes pôr, Joel, acho que vale a pena ver isto. Flash. Yeah. Now that you know how my eyes I'm a Flash. Yeah. Now that you know how my eyes I'm a Nike. Isso é o sonho de qualquer jogador conseguir fazer essa manobra assim. Eu acho que não conseguia, porque ele faz aquilo tudo no ar. Eu não conseguia. Ele fez tudo no ar, tudo mesmo, ou seja, ele recepcionou a bola e, ou seja, recepcionou a primeira vez, fintou e recepcionou a segunda vez ainda no ar. Portanto, esbardalhava-me todo. Melhor dizendo, acho que nem não conseguia receber da primeira vez. Quanto mais fazer aquilo e apanhá-lo outra vez. Há coisas que não vale a pena. Vamos ao segundo. Deixemos para quem percebe o assunto. Nós percebemos, nós já não executamos. Exatamente, eu digo para quem percebe do assunto, mas é de o fazer, não é? Eu acho que eu nem já estou como tu, nem a bola conseguia sequer recepcionar, quanto mais. Já mesmo. Enfim. Ora, em segundo lugar, Márcio, tenho que fazer uma contextualização. Põe o meme primeiro. Tem. To the gang, we done made a team. Glock come with a laser beam. Lay them down, I ain't playing around when I'm in your town, but I'm off the lean. Like subtitles, I be on the scene. With this block work, I'm getting major cream. Like yo. I see them peeping my swag. I see them peeping my bag. Like this, that
Muito bem. Este meme tem que ser explicado. Primeiro, nós temos o Earl Thomas, que é free safety dos Baltimore Ravens, que está a ter muitas dificuldades em segurar a sua esposa, que está com o equipamento dos Titans, e aqui há uma provocação clara ao Earl Thomas e também aos Ravens, que é o Derrick Henry, que é o número 22 dos Titans, que está e faz lembrar o jogo dos playoffs onde o Henry passou a ferro toda a defesa dos Ravens. Por isso há aqui essa provocação, mas há agora aqui a história verídica, que é a esposa do Earl Thomas, que se chama Nina Thomas, que então o que é que se passou? Pelos vistos, no dia 13 de Abril, por isso só agora que ficou pública a história, a polícia chegou à casa do Earl Thomas e a esposa do Earl Thomas estava com uma pistola apontada à cabeça dele, Thomas. Ou seja, a mulher exercia violência doméstica no marido, jogador da NFL, com uma pistola, e que a polícia chegou e apanhou em flagrante. Posso trair? Muito bom. Isso fez o... Sim, mas é preciso... Então o que é que se passou? Pelos vistos eles tinham discutido de manhã, e ela com uma aplicação qualquer de geolocalização, e isso tu percebes melhor do que eu, acho que é o TikTok ou TikTok ou... Vai, qualquer coisa assim desse género. Whatever. TikTok, para aí. É isso, TikTok. Eu não percebo muito dessas coisas. Eu sou mais de Twitter para me informar e... Isso é o que está na moda agora cá em Portugal. TikTok. Quando o pessoal faz aqueles vídeos animados com muitos efeitos e não sei o quê. Então, pelos vistos, o TikTok do Earl Thomas tinha a imagem dele com umas mulheres. E ela fez uma localização, por geolocalização, acho que isso é possível, do telemóvel dele. Foi com o irmão do Earl Thomas, e qual foi o espanto? Que estava a mulher do irmão, a cunhada do Earl Thomas, na mesma cama, com outras mulheres, e que chegou lá a mulher e o irmão do Earl Thomas, marido de uma das que lá estava. Aquilo foi para uma salgalhada muito grande. E pelos vistos, eles vieram para casa e ela apontou-lhe a arma à cabeça, houve denúncia dos vizinhos, apareceu a polícia, que apanhou em flagrante a mulher do Earl Thomas a apontar-lhe a arma à cabeça. Resumo da história, eles, pelos vistos, estão naquelas coisas dos aconselhamentos matrimoniais e por aí fora. Eles não querem falar muito sobre isso. Tudo o que se sabe foi tudo o que transpareceu dos depoimentos à polícia. Quer ela, quer ele, não querem falar publicamente sobre isso. Parece-me legítimo e justo. E atenção, lógico. São problemas que só eles é que podem resolver, não é? Agora, obviamente, que nós rimos, mas acima de tudo, torcer para que as coisas se resolvam da melhor forma. E a melhor forma é a forma que eles acharem. Nós não estamos aqui para jogar. Só achamos interessante o meme, trazê-lo aqui e contar esta história recambulesca, muito recambulesca. E que agitou muito as redes sociais. Isso é o que acontece muito no mundo dos ricos. Dizem que infelizmente. Dizem que ora, por último, temos o último meme também que apresentamos. É o último que apresentamos do draft. Até aí concluímos bem a nossa análise ao draft com o meme do draft. O Sr. Roger Goodell, o que vale é que ele só na primeira ronda, na segunda e na terceira, é que lia o número dos jogadores. Porque se ele tivesse que fazer até à sétima, eu acho que ele até a casa de banho da casa dele mostrava. No primeiro dia estava lá todo formal, no segundo dia já estava a mostrar a parte da sala, depois na terceira ronda já se estava a sentar no sofá e a reclinar-se, depois no quarto dia não estava de fato e de gravata, não estava de t-shirt, mas pouco menos. Eu digo que se ele continuasse... Foi-se pondo cómodo. Foi-se pondo cómodo e à vontade dentro da própria casa. Parece-me legítimo e justo. Só que não é isso que estamos a falar, é que no meme que vai aparecer está com os cartões ao contrário. Só isso. É assim, vamos ver aqui uma coisa. Ao contrário. Defendendo aqui o senhor, poderá eventualmente haver uma explicação para isso. Porque é assim, quando nós imprimimos um cartão que tem frente e verso, portanto nós imaginemos assim, a impressão pode sair assim. Ou seja, quando nós temos aqui a parte direita, se virarmos ao contrário, aqui fica direito também, mas aqui fica torto.
Fica ao contrário. Portanto, isto é uma forma de defender o senhor, não é? Não, mas o Sr. Roger Goodell, Poderá ele é o eventualmente... comissário da NFL e tem que ser sempre poupado. Nós temos que cumprir este lógico. de poupar o homem e usar o homem. Pelo amor de Deus. Claro que sim. Ele não é o Earl Thomas, nós não temos de ter pena, porque o Earl Thomas joga nos Baltimore Ravens e temos de ter pena. Este gajo não, ele é o comissário da liga, temos que nos poupar. Estou a brincar. Olha, Joel, terminamos. Muito bem. Pessoal, obrigado por assistirem a mais um vídeo nosso. Esperamos que estejam todos bem. E pedimos-vos para... Posso só dizer mais uma coisa? Não sei se temos ainda tempo. Diz. Com esta história que eu andei a ler do Earl Thomas e de outras coisas que eu tenho lido, até do futebol americano e por aí fora, há uma coisa que me está a surpreender muito, que é... Nós cá em Portugal, se vemos alguém sem máscara, se vemos alguém a ter um comportamento de risco, se nós vemos um idoso a ir ao supermercado de forma despreocupada, se nós todos entramos em pânico, censuramos, etc. Eu ponho-me a olhar para os Estados Unidos. Sério. Ou nós somos demasiado... E é uma questão que eu aqui ponho. Ou nós somos demasiado levianos, ou seja, melhor dizendo, ou nós somos muito, ao contrário, ou nós somos muito fanáticos, rigorosos, sei lá, temos um medo que nos pelamos da coisa. Vivemos sobre o medo. Sobre o medo. Opa, e eles... Ou eles estão malucos. Não, ou eles vivem... Assim, eu às vezes pergunto-me, eles vivem muito despreocupados. Mas sabes que não é só na América, sabes que na Alemanha também tenho o pessoal conhecido lá e dizem-me que na Alemanha também é muito assim, não a nível de andarem sem máscaras ou assim, porque isso também foi obrigatório, porque foi uma decisão europeia, mas o nível de despreocupação é muito grande mesmo. As pessoas continuam a fazer a sua vida perfeitamente normal. Sabes que eu isso aí tolero desde que se cumpra o mínimo, por exemplo, distanciamento de segurança, lavar as mãos, a máscara. Mas lá não há... As pessoas que usam máscara, o risco de contaminação é baixíssimo. Claro, desde que tenhamos cuidado com as mãos, o risco de contaminação é baixíssimo, ou seja... Sim, também. Isso a mim assusta-me. Agora, não usar máscara é que... Não é só questão de não usar máscara, ir a cafés. Assim, nós aqui ainda não podemos ir a um café, nós aqui não podemos ir a um restaurante, nós aqui não podemos estar com um amigo num bar a beber um copo. Mesmo à distância de segurança, ou seja, estamos trancados. Nós aqui ainda temos dificuldades em fazer reuniões com 4, 5 pessoas, às vezes vindas de vários sítios do país e estarmos sentados. Ou seja... E às vezes nem é porque não podemos, é mesmo porque as pessoas estão de tal forma assustadas e reticentes que nem querem, não é? Eu olho para aquilo, esta tropa maluca, mas o gajo, então o Earl Thomas, 13 de Abril, o pico do coisa, vai-me para um bacanal, entre aspas. Márcio, também é assim, cara, a gente quando vai assim fazer um negócio não vamos de máscara, não é? Quer dizer... Eu percebo que não vai de máscara, mas... Vai haver ali muita transmissão. Deve haver tempo para isso, digo eu. Ora, claro que sim. Mas pronto. Avancemos. É a vida deles. Avancemos. Pronto, pessoal, não se esqueçam de partilhar o nosso canal, deixarem o vosso like, subscreverem o canal, que isso é muito importante para nós. Faz-nos comentários. Dá-nos muita força para continuarmos. Ou assuntos queiram que a gente fale. Exatamente. Podem estar à vontade, comentem, partilhem, façam o que vocês quiserem, façam conta que o canal é a vossa casa. Sempre, claro, com moderação, sem nos tratar mal, por favor. Pode. E pronto, vemo-nos no próximo vídeo e até à próxima. Tchau, Márcio, grande abraço. Tchau. Abraço.